A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Nós vamos estar estudando a nossa primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2018. Tem como título a nossa revista da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. A nossa lição é a lição de número 1, a Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal para trazer aqui uma aula onde nós vamos aprender a palavra de Deus nesta carta tão importante na Bíblia Sagrada, que é a carta aos Hebreus. Ao longo da lição nós vamos estarmos falando sobre esta importante parte das Escrituras Sagradas, que é de tão rico, grande enriquecimento para a nossa vida espiritual. Muito bem, o nosso texto áureo nos diz o seguinte, amados. O texto áureo nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1. Tá certo? A nossa verdade prática nos diz: por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Então, por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 14. Não vou estar lendo a nossa leitura bíblica em classe, não vou estar lendo, como de costume. Espero que você já tenha lido. Caso isso não aconteceu, faça agora, para que você possa, nós juntos aqui entendermos a nossa leitura, a nossa lição. Essa lição essa leitura bíblica é muito importante para o desenvolvimento da nossa aula. Caso você não fez, por favor, para um pouquinho e faça. A nossa leitura, a nossa aula, ela tem um objetivo geral, né? Chamo ele de objetivo geral, não eu, mas a revista mesmo nos traz esse título como objetivo geral, que é de apresentar as características da carta aos Hebreus e a superioridade de Cristo. Esse é o objetivo geral da nossa aula. Uma apresentação da carta aos Hebreus e as características, da superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo. A nossa introdução da nossa leitura está aí na nossa revista. Vamos acompanhar pela revista, onde nos diz, nesta lição introdutória do nosso estudo à carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, esta carta é um documento especial. Então, amados, assim como qualquer um outro escrito das Escrituras Sagradas, da Bíblia, esta carta aos Hebreus é um documento especial. Esta carta é um documento especial, assim como os outros. Olha,
Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possuía uma razão a ser. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo o risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-lo a perseverarem. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele se vê na necessidade de chamar os crentes hebreus que eles estavam com sinais de enfraquecimento na fé, enfraquecimento espiritual. Aí, essa carta, o escritor escreve aos Hebreus, trazendo aos Hebreus uma maneira de incentivo, um apelo exortativo, um conselho, digamos assim, né, mais acirrado, mais, né, focado, para que eles tivessem ânimo, para eles continuarem na fé, para que eles não enfraquecessem na sua vida espiritual, para que eles viessem a prosseguir avante, porque corriam um sério risco deles abandonarem a fé. E por isso esta carta veio no sentido de encorajá-lo, de admoestar. A palavra admoestar quer dizer encorajar, de incentivá-los à perseverança, a perseverar na fé, para que eles perseverassem naquela fé, para que eles pudessem vencer. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Olha, continuando aí, Jesus, a quem o autor mostra ser maior do que os profetas, maior do que todas as hostes angelicais, maior do que Arão, Moisés, Josué e até mesmo os céus, é nosso grande ajudador nesta jornada. Amém, amados? Então, aqui nós temos aqui a finalidade. Nós temos aqui um ponto objetivo. Quem é que nos encoraja? Quem é que nos dá ânimo? Quem é que nos dá, nos traz a renovação da nossa fé? Jesus. Então, a carta aos Hebreus estavam alertando aos Hebreus que Jesus, na qual era maior do que todos os profetas, maior do que todas as hostes angelicais, maior que Arão, maior que Moisés, maior que Josué e até mesmo os céus. Então, esse Jesus, ele é o nosso ajudador para esta jornada, a jornada de quando nós estivermos com a nossa fé abalada, com o nosso emocional abalado, com a nossa vida espiritual abalada. Jesus é o nosso ajudador, é a pessoa na qual nós devemos pedir socorro. Ele sim pode nos socorrer. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então isso aqui é uma introdução, né? Apenas uma explicação da nossa introdução, para que nós possamos ir avante na nossa lição. A nossa lição, ela tem três tópicos. O nosso primeiro tópico, ele vai tratar do assunto da autoria, destino e propósito. Autoria, destinatário e propósito da carta aos Hebreus. Tá certo? O segundo tópico vai falar que Cristo, a palavra superior à dos profetas. E o nosso terceiro tópico vai falar que Cristo superior aos anjos. Tá? Superior aos anjos. E no nosso primeiro tópico, autoria, destino e propósito.
nós temos aí 3 subtópicos que, por coincidências, os subtópicos também tem o mesmo título, traz o mesmo título do nosso tópico, que é autoria, destino e propósito. Tá certo? Vamos avante. Primeiro subtópico aí vai falar sobre a autoria. A autoria. Quem escreveu a carta aos Hebreus? O autor da carta aos Hebreus. Vamos aqui entendermos juntos quem escreveu a carta aos Hebreus. Está explícito quem foi que escreveu? Sabemos quem escreveu? Podemos afirmar? Então, nesta aula, você vai poder esclarecer, tirar esta dúvida, onde com acompanhamento da nossa leitura bíblica, da nossa lição, né, da nossa revista, nós podemos ter esse esclarecimento dessa posição sobre o autor do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Muito bem. Então, nesta imagem aqui, nós possamos ver aqui, né, aqui o pergaminho, né, da carta aos Hebreus, e aqui nós vemos aqui o que nós vamos estar lendo. A carta aos Hebreus não revela o nome de seu autor. Então, ela não revela o nome de seu autor. Clemente de Alexandria, no final do segundo século, atribuiu a Paulo, ao apóstolo Paulo, a sua autoria. Contudo, ao afirmar que Paulo a escreveu em hebraico e Lucas a teria traduzido para o grego, passou a ser duramente questionado. As razões são basicamente 2. O texto de Hebreus, um dos mais rebuscados do Novo Testamento grego, não parece ser uma tradução, Por outro lado, o estilo usado na carta não parece ser de forma alguma de Paulo. Outros nomes surgiram como possíveis autores de Hebreus: Barnabé, Apolo, até mesmo Lucas, Clemente Romano, etc. O certo é que somente Deus sabe quem é o seu autor. Por outro lado, o fato de ter sua autoria desconhecida em nada diminui a sua autoridade ou autenticidade. Amém, amados irmãos? Pois vamos conversar sobre isso, essa verdade? Então, olha, Clemente de Alexandria, ele, lá por volta do século II, ele atribui a Paulo a autoria da carta aos Hebreus. Só que 2 aspectos levaram a dúvidas de ser Paulo. Por quê? Porque o texto, o Clemente, ele afirma que Paulo escreveu em hebreu e Lucas traduziu para o grego. E depois, verificando, puderam observar, eles questionaram que uma das razões é que o texto não parecia ser uma tradução, porque era um texto de bastante clareza do grego. Então ele já foi escrito em grego. Então, se ele já foi escrito em grego, não poderia ter sido o apóstolo Paulo que a escreveu. Então podemos aqui saber que está descartado a possibilidade de ter sido o apóstolo Paulo. Por outro lado, digamos aqui o seguinte: olha,
não parece ser uma tradução. Por outro lado, o estilo usado na carta não parece ser de forma alguma de Paulo. Por quê? Todo escritor tem um estilo de escrita, um estilo de linguagem, um estilo de conversar com as letras, de conversar com o leitor, né? Com o leitor, com aquele que vai ler, com o povo. Então, o estilo desta leitura, o estilo dessa escrita, desta carta, não parece ser de Paulo. Então, essas duas coisas levaram à suspeita. Muito bem. O fato é que depois surgiram aí outras possibilidades. Poderia ter sido Barnabé, Apolo, até mesmo Lucas, esse tal de Clementino Romano e outros, né, etc., porque tinham outras possibilidades. O que nós sabemos é que, com base nisso, sabemos que não temos aí o autor da carta aos Hebreus. Não podemos afirmar quem a escreveu. Apenas Deus. Apenas Deus sabe. Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Só Deus sabe o seu autor. Por outro lado, digamos que, embora não sabemos a sua autoria, a autoria é desconhecida, nada diminui a autoridade. Nada diminui a autoridade desta carta. Por quê? Porque é uma carta de muito aprendizado para a igreja nos dias atuais. Amém? Amém, amados? Então, podemos aí passar para o nosso segundo subtópico, onde vai falar sobre o destino, o destinatário, para quem foi escrito esta carta. Tá certo? Olha, não há dúvida de que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus. Tá certo? Foi escrita para cristãos judeus. Deve ser observado que essa carta foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos e não a um grupo intermediário ou intermediando. Ou seja, esta carta foi escrita para um determinado povo, né? Foi escrito para os cristãos judeus. Como falamos, cristãos judeus estavam enfraquecidos na fé. Então, foi destinado a endereçado a um povo específico. Tá certo? Muito bem. Então, aqui nós temos aqui esta imagem aqui, né, logo na sequência, características do destino da carta de Hebreus. Repreendidos por não se reunirem com a necessária frequência, ou seja, a carta vinha repreendendo eles por os crentes hebreus, os crentes judeus, não reunirem com uma certa frequência, e é importante a reunião nos cultos, né, haver esta frequência, né, de reuniões para tratar, para fortalecimento da vida espiritual do crente. É necessário congregar, sim, e parece que lá não estava acontecendo isso. E aí, o autor aos Hebreus ele traz essa repreensão, repreendendo eles para essa frequência, digamos assim, essa frequência aí nas reuniões, nos cultos. Olha, provavelmente eram judeus helenitas por causa do uso do grego, ou seja, do grego polido. Então, o destino era para os judeus helenitas por causa do uso do judeu polido, uso grego polido, ou seja, lá pela Septuaginta, né? O grego que era usado nessa carta, então
possivelmente era para esses judeus aqui, por causa da autenticidade dessa carta, que ela estavam sendo numa linguagem grega, de um grego polido, ou seja, num grego nato da época. Talvez ajudassem outros a estarem com problema financeiro. Parece que tinha algo que tratava de assunto também, né? Que a carta poderia estar tratando, né, de ajuda, assuntos financeiros também daquele povo, tá? O título original era aos Hebreus, tá certo? E outro assunto era o argumento de superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Teria sido irrelevante se os destinatários estavam voltando ao judaísmo ou paganismo. Então, parece que existia um problema lá, onde eles estavam usando alguns amuletos, digamos assim, alguns alguns objetos, né, objetos judaizantes, né, e era irrelevante, né, à crença. Então, esses objetos eles tinham símbolo do paganismo e eles estavam voltando a esta prática. Então, o autor aos Hebreus leva aos crentes lá, judeus, a ter essa observância, esse cuidado aí com esse uso exorbitante aí desses objetos dos cultos judeus, do judaísmo, prática do judaísmo, tá certo? Olha, o autor conhece o público e quem endereça o texto e espera até mesmo encontrar-se com ele. Hebreus capítulo 3, versículo 19 e 23 está falando dessa condição aqui, onde o autor, o título ele é endereçado a um público e o autor parece conhecer aquele público, né, e esperaria até encontrar com esse público, tá certo? Onde viviam esses crentes e um tempo debatido pelos teólogos, baseando na expressão os da Itália saudam, baseado na expressão da Itália saudam. Muitos eruditos argumentos que esses crentes se encontravam fora de Roma, capital do Império Romano. Então, esses crentes aqui na qual eles estavam, o autor, a carta, estavam escrevendo, eles estavam como os da Itália vos saudam. Então parece que eles estavam fora da capital, fora de Roma. E aí também uma prática na qual parece que eles não estavam observando os ensinamentos, né, do cristianismo naquela região e naquela época. E parece que eles estavam trazendo costumes de outro lugar. E aí onde vem também a exortação. A data da carta é motivo de disputa, mas as evidências internas permitem-nos situá-la até a destruição do Templo de Jerusalém por volta dos anos 70. Então, esta data aqui nos também credibiliza aí dizer que ela foi feita por volta dos anos 68, 70 aí, depois de Cristo, tá certo? Depois de Cristo. Então temos aí um ponto onde é o nosso primeiro tópico, tratando aí do propósito, destino e a autoria
da carta aos Hebreus. O nosso terceiro subtópico vai falar sobre um pequeno subsídio aí didático. Já comentamos, mas vamos estar frisando aí. Como já falei, a autoria é desconhecida, o destinatário era cristãos judeus, provavelmente, e o propósito, exortar os cristãos a ter ânimo e fé em tempos de apostasia. Tá? Ânimo e fé em tempos de apostasia. E aqui eu volto a dizer, não tira nada a autenticidade da carta e a sua autoridade nos dias de hoje. Por quê? Embora ela não seja conhecido o autor, mas isso é irrelevante para nós hoje. Por quê? Porque qual o propósito de lermos a Bíblia em qualquer ponto? E a carta aos Hebreus nos exorta, nós como cristãos, a ter ânimo, né? Muitas vezes encontramos com a fé abalada e às vezes pontos estratégicos de determinadas leituras, inclusive neste livro, nos encoraja em tempos difíceis, tempos apostata. Muitas pessoas estão apostatando da fé, muitas práticas religiosas, muitas igrejas, muitos ministérios, muitas pessoas que não têm não muito compromisso com a palavra de Deus, e que hoje nós vemos aí neste mundo onde a apostasia tem alcançado muitas pessoas. E quando você tem uma leitura rebuscada como o livro de Hebreus, você pode fortalecer a sua fé. Ela nos exorta, a palavra nos fundamenta, nos dá fundamento da palavra de Deus, do Deus que servimos, do Cristo ressurreto, do Cristo verdadeiro, através da palavra de Deus. Muito bem. A carta não possui a carta não possui uma exortativa. Ela exorta os crentes a ter ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. É o que nós já falamos. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo, e a razão disso estava voltando às antigas práticas judaicas. Tá certo? Então, como já disse, os crentes eles estavam voltando às antigas práticas judaicas. E hoje, amados, eu quero trazer aqui uma alerta que não está muito difícil, não está muito diferente de hoje o que nós vimos em muitos locais. Né? Esse problema aqui está sendo atingido hoje em dia nas nossas igrejas, né? Antigas práticas judaicas. Muitas das nossas igrejas nos dias de hoje está trazendo essas práticas, né? Essas práticas de objetos, né, para dentro das nossas igrejas. Tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso é desnecessário, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa suficiência. Só Jesus Cristo. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportar as pressões e perseguições, lembrando-os que não havia ainda derramado sangue pela sua fé. Então aqui o que dá a entender é que na época eles tivessem ânimo, coragem e que eles suportassem, porque ainda não tinha sido havido derramamento de sangue. Então que não pudesse haver. Essas palavras continuem ecoando nos dias quanto muitos crentes demonstram apatia e falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. É o que eu acabei de falar. Diante de um mundo hostil, de um mundo de muitas variedades, muitas crenças,
né? Então temos que ter cuidado, temos que ser firmados na palavra e buscar muito o entendimento da palavra de Deus, buscar a fonte original para que nós possamos diferenciar, né, o falso do verdadeiro. O nosso o nosso segundo tópico. Agora já vamos saltar para o nosso segundo tópico, onde vai falar sobre a palavra superior à dos profetas. Cristo, a palavra superior à dos profetas. E aqui nós temos também 3 subtópicos, onde vai falar que primeiro subtópico, a revelação profética e a antiga aliança. O segundo subtópico, a revelação profética e a nova aliança. E o terceiro subtópico, Cristo, a revelação final. Cristo, a revelação final. Temos aí no nosso primeiro subtópico, a revelação profética e a antiga aliança. Deus falou no passado pelos profetas. Tá certo? Deus falou no passado pelos profetas. Nesses últimos dias, nos fala pelo Filho, a quem continuou herdeiro de todas as coisas e por quem fez também os mundos. Ou seja, fez também o mundo. Lá em Hebreus está falando que ele fez também os mundos. Muito bem, aqui, então, no passado falava pelos profetas, esta imagem aqui representando os profetas do passado, e nos últimos dias, nos dias atuais, nos dias de hoje, fala pelo Filho, Está aqui nessa imagem representando o Filho, na qual ele ultimamente vem a falar. Vamos estar mostrando aqui como que falava no passado, como que fala pelo Filho nos dias de hoje. Olha, ao falar da supremacia de Jesus, o autor aos Hebreus, primeiramente o faz em relação aos profetas. Então, primeiramente, faz em relação aos profetas, depois, e no presente, pelo Filho, né? Quando nós acabamos de falar. Então, lá na leitura diz que antigamente falava pelos profetas. Antigamente, tempos passados. Então, nos tempos passados, e isso aqui não está na nossa revista, isso aqui foi um estudo meu, né, que é um subsídio maior aí, né, a mais, né, digamos assim, não maior, mas a mais na nossa leitura, onde, estudando isso aqui, eu pude observar que nos tempos antigamente, estava aqui na época da dispensação dos mistérios, né? Aqui nessa dispensação dos mistérios, e depois da dispensação dos mistérios, nós vemos aqui, Deus vai se revelar através de tipos, pessoas, naturezas, etc. O próprio Jesus vai ser revelado no final dessa dispensação, tá? Então o próprio Jesus vai ser revelado no final dessa dispensação. E nós vamos estar vendo como que isso vai se dar, tá certo? Então, e no presente, pelo Filho. Olha, o escritor aos Hebreus vai tratar como últimos dias seu próprio Filho até os dias de hoje, tá certo? Últimos dias próprio aos dias de hoje. Então vamos estar falando aqui sobre, trazer aqui um pequeno esclarecimento do que fala Hebreus capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. No capítulo 1, versículo 1, está escrito assim no livro de Hebreus: havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, Deus, havendo falado de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais pelos profetas, olha, muitas vezes, eu separei aqui essas duas palavras, e muitas maneiras, por quem? Pelos profetas, tá certo? Pelos profetas, onde muitas vezes, aqui pelos profetas, como que isso era apresentado? Olha, lá, muitas vezes, primeiro pela consciência, segundo, através de ordenanças. Deus falava muitas vezes através de ordenanças, falava, em terceiro ponto aqui, através dos pais. Quem eram os pais?
Os pais os próprios patriarcas, né? Os próprios patriarcas. Estamos falando aqui sobre o processo que falava pelos profetas, tá certo? Depois nós vamos falar aqui das maneiras, tá? Olha, os elementos usados aqui nas muitas vezes, elementos simbólicos da natureza. Olha, próprio anjo, Deus falava através do próprio anjo, né? Através do dilúvio, pela rocha, pela água, pela nuvem, e etc. Eu citei aqui alguns. Então tudo isso aqui era a maneira que Deus falava pelos profetas, né? Muitas vezes Deus falava com o seu povo, muitas vezes, de muitas vezes, e de muitas maneiras, ainda de muitas maneiras. Primeiro pela simbologia, segundo pelos tipos e pessoas, tá certo? Terceiro aqui e até pessoas, tá? Através desses tipos Deus falava também uma maneira de Deus representar, falar também através dos profetas pelas cores. Nós vemos as cores: cor azul, o branco, o carmesim, a púrpura, o ouro, que representa o refino da divindade, a prata, que é a salvação ou redenção. Então nós vemos todos esse simbolismo na Bíblia. Quando nós vemos todo esse simbolismo na Bíblia, nós vemos que é uma maneira de Deus comunicar o seu povo, tá certo? Uma maneira de Deus comunicar o seu povo, através de cores também, das cores também, tá? Vamos adiante aqui. Olha, a multiforme maneira de Deus comunicar com o seu povo. Olha, o autor aos Hebreus, mostra um Deus que se revela, que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta ao seu povo. Não é um Deus mudo. Os advérbios grego polímeros, que quer dizer muitas vezes, ou polítropos, que quer dizer muitas maneiras, que modificam o verbo falar, mostra a intensidade desta comunicação, ou seja, mostra a intensidade, mostra a profundidade desta comunicação, que Deus se revela para falar com o seu povo, que Deus se coloca à disposição para falar com o seu povo. Olha, Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. Então Deus fala e fala o que é necessário. Esse é o Deus que servimos, tá certo? E aqui nós temos, já podemos passar para o nosso segundo subtópico, onde vai falar sobre a revelação profética e a nova aliança. Revelação profética e a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio de seu Filho. Aos cristãos da nova aliança, que é na nossa dispensação hoje, né, Deus fala por intermédio de seu Filho. Nessa figura aqui, representando aqui a figura ou a imagem do Filho de Deus, né, que hoje ele fala através do Filho. Com quem? Com o seu povo. Através de quê? Da nova aliança, porque nós estamos vivendo, né, não na antiga. Lá na antiga que ele falava através das simbologias de pessoas, profetas. Então, hoje não. Hoje ele fala pelo Filho. Como? Vamos estar falando mais na frente aí como. Olha, o uso das expressões, havendo falado ou depois de ter falado, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, por parte do autor, mostra que essa ação de Deus foi de fato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento Deus não falaria mais
diretamente com ninguém. Isto não é verdade, porque alguns interpretavam isso, mas Deus continua falando com o seu povo através da revelação da sua palavra. Tá certo? Aqui a palavra de Deus, na qual esta Bíblia Sagrada representa aqui como Deus fala conosco hoje. Como ele fala? Através da sua palavra, da interpretação. Os intérpretes, né, que leva alguns intérpretes a dizer que Deus não fala, porque não busca o entendimento da palavra. Deus se revela através da sua palavra. Vamos ver isso como. Muito bem. Olha, o uso desta expressão é maior entendida como significado de que Deus falou de forma completa. Tá? Deus falou de forma completa nos dias do autor. Todavia, sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. Olha, o espírito profético, que é o Espírito de Cristo, continua dando à igreja a percepção do plano e vontade de Deus para o seu povo, que eu acabei de falar. E isso sempre nos em consonância com as Escrituras. Pois é, então através do Espírito profético, o Espírito profético, que é o próprio Espírito de Cristo, que é a sua palavra, que é o Espírito Santo, né, revela, a igreja, ela dá à igreja dons. E a igreja, né, que somos nós, interpreta a Bíblia Sagrada, e aí Deus fala com o homem através desta palavra, através da palavra de Deus. E assim Deus fala com o seu povo hoje. Deus fala comigo neste momento. Deus fala com você aí onde você está neste momento. Deus está falando com você, professor da Escola Bíblica Dominical, professor da EBD, professor e alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus está falando com você neste momento. Amém? Que Deus continue falando conosco. Muito bem. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre a criação, Cristo, a revelação final. Terceiro subtópico, Cristo, a revelação final. Pois é. Então, Cristo, ele é a revelação final. Nós tivemos aqui o profeta Cristo, a palavra superior dos profetas, Cristo a revelação final. Os profetas eram apenas servo, mas o Filho era o herdeiro de Deus e o agente da criação. Cristo era o herdeiro, é o Filho e o agente da criação. Jesus é o Redentor do mundo. Nenhum profeta morreu de forma vicária pelo povo de Deus. Então ninguém morreu pelo povo. Não teve nenhum profeta, não teve nenhum desses que foi substituto. Jesus que foi. Então nós devemos honrá-lo e glorificá-lo a ele, a Cristo, porque ele foi o que morreu por nós. Olha, o objetivo do autor aqui, evidente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Ou seja, Cristo é o clímax, é o máximo, é o poder maior da revelação profética. É Cristo. Então, Jesus Cristo é a razão da revelação profética. Então, esta imagem está aqui, Jesus Cristo no trono, onde ele é a imagem, ele é o clímax, o poder, ele é o objetivo da expressão. O autor ele coloca isso em evidência, que Cristo ele é a razão, né? Ele é a revelação final. E ele é a revelação final. Se não fosse Cristo, irmãos,
Se não fosse Jesus, se não fosse o seu sacrifício, não tinha graça servir a Deus. Não tinha graça. Que graça estaríamos hoje falando de Cristo? Ele é o motivo, ele é o clímax da revelação profética, Jesus Cristo. Porque só nele há graça, só nele há poder, só nele há significado da nossa fé, só através de Jesus Cristo. Tá. O mistério profético da antiga aliança era de importância ímpar. O Senhor disse que falaria por intermédio de seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo de número 3, versículo 7. Então, essa é uma passagem onde Cristo não fala nada sem antes. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar. Então sempre ele tem avisado através da sua profecia. Aqui fala sobre o silêncio profético. Portanto, era a pior forma de castigo que poderia viver no antigo Israel. Os profetas eram importantes, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, eles eram considerados de muita importância, os profetas, mas Jesus é a supremacia. Jesus Jesus é a relevância, é superior a todo esse processo aí dos profetas. Os profetas eram apenas servos, mas o Filho era o herdeiro de Deus e o agente da criação. Ele é redentor do mundo. Nenhum profeta morreu de forma vicária pelo povo de Deus. Então, esse também é um motivo na qual nós reverenciamos, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós, e não um profeta, e não foi nenhum outro que fez esse processo aí tão difícil para ser feito, e Jesus Cristo fez. Muito bem, já podemos aqui estar avançando para o nosso terceiro tópico, Cristo superior aos anjos. E aqui nós temos também dois subtópicos, onde nós vamos falar que Cristo é superior em natureza e essência, e também o segundo subtópico, Cristo superior em majestade e deidade. Superior em majestade e deidade. Primeiro subtópico, Cristo superior à natureza e essência. Olha, a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. A superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. Não existe nenhuma outra criação que dá essa autenticidade, ou seja, essa supremacia. Só Cristo. Cristo superior aos anjos. Cristo é superior. Cristo é superior aos anjos. Os anjos foram criaturas, criada por Deus, e Cristo foi gerado. É diferente, mas eles submetem a Cristo. Cristo é superior a eles, aos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o seu foco aqui são os anjos. A cultura judaica via os anjos como seres de uma ordem superior e mediadores da revelação divina. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, versículo 53, e no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 19,
e até mesmo Hebreus capítulo 2, versículo 2, né, onde está dando essas referências sobre como que era a cultura judaica. Eles honravam, né, davam muita honra aos seres criados por Deus, os anjos, e diziam que os anjos eram mediador da revelação divina, tá certo? Mas sabemos que o apóstolo Paulo, em suas cartas, nos exorta sempre que isso não é verdade, e também o autor aos Hebreus está falando sobre esse processo. Tanto é aqui que eles davam essa reverência ali, esta imagem aqui, onde trata sobre o paralítico de Betesda. Nós sabemos que lá no paralítico de Betesda existia lá um paralítico, e eles diziam, quando chegou aquele outro paralítico, e o Senhor pergunta para aquele paralítico o que ele queria que ele fizesse. Ele falou: olha, Senhor, é o seguinte, eu estou aqui, né, e toda vez que eu desço, que vão me pôr no tanque, toda vez que o anjo desce, desce antes de mim, e aquele fica curado e eu não, tá certo? E aí o Senhor fala com ele, o Senhor vem e faz esse ato maravilhoso de curá-lo, tá certo? Então o Senhor aqui mostra mais uma vez a sua superioridade aos anjos, tá certo? Então vamos lá. Ó, mesmo cercado de força e poder, os anjos eram inferior ao filho. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Então, mesmo cercado de poder, os anjos continuam sendo inferior ao filho. Inferior ao filho. Hebreus capítulo 1, versículo 4 está dizendo assim, ó: feito tanto mais excelentes do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Entendeu? Jesus herdou mais excelente nome do que os anjos, tá? Então, Jesus é o reflexo da glória de Deus e possuidor da mesma essência divina. Então, ele é o possuidor da mesma essência divina, da mesma essência que Deus. Então, aqui nós temos aqui um organograma nesta imagem, onde mostra aqui que a palavra iok, do grego, que é igual palavra, a palavra, tá? Onde no princípio era o verbo, olha, era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então, era a palavra, e era o verbo, e era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, palavra. Aqui, Jesus. Então, no princípio já existia, era Jesus. Tá certo? Embora ainda como verbo, tá? Olha, o verbo estava com Deus. Olha, o verbo, quem era? Jesus. Então, Jesus não é o Pai. Jesus não é o Pai, mas o Pai é Deus e Jesus é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ó, relacionamento entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. Então, este é o relacionamento da Trindade. Esse processo aqui é o relacionamento da Trindade antes da fundação do mundo. Aqui nessa minha imagem aqui nos mostra aqui, ó, Jesus é igual ao Pai. Ó, aqui, ó, ele é igual. Por quê? Olha, Jesus é Deus e Deus é o Pai. Mas Jesus não é o Pai. Mas Deus é Pai e é Deus. E Jesus é Deus. E aqui diz, ó, Jesus é igual ao Pai. Então, ele sendo igual, ele possui a mesma essência divina. Tá certo? Possui a mesma essência divina. Olha, o Pai é maior do que Jesus. O Pai é maior do que Jesus. Olha, em essência,
olha, digamos, voltando aqui. Jesus é igual ao Pai. Ele é igual ao Pai em quê? Em essência, em natureza e em caráter. Agora, o Pai é maior do que Jesus em função, em ofício, em posição. Tá, mas espera aí. Se o Pai é maior do que Jesus nisso, então como que eles podem ser igual? Porque são iguais porque eles possuem a mesma essência, a mesma natureza. O que um faz, o outro aprova. E um não é maior do que o outro. Por isso, ele é Deus. Ele é igual. Ele tem a mesma natureza. Olha que coisa maravilhosa. É isso, amados. É isso que é o poder de Deus. Embora sendo pessoas diferentes, tanto o Filho quanto o Pai possuem a mesma essência. Cristo é o Deus revelado. Tá? Então, Cristo é o Deus revelado. Glória ao nome do Senhor. Segundo subtópico, Cristo superior em majestade e em deidade. Olha, o autor passa então a mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Olha, os anjos são criatura, o Filho é criador. O Filho é gerado, não criado. Tá certo? Então, olha, os anjos são criaturas e eles foram criados. O Filho é criador. E o Filho não foi criado, o Filho foi gerado. Conhecemos o processo. Onde ele é gerado lá pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, o Filho é gerado. Olha, ele não possui a mesma essência divina. Está falando aqui, eles não possuem a mesma essência divina que o Filho. É por essa razão que o autor destaca que o Filho é chamado de Deus. Então, que o Filho é chamado de Deus. E que, por isso, merece adoração. A ele toda a honra e toda a glória. Então, por quê? Porque ele é chamado de Deus? Porque ele possui a mesma essência. O Filho possui a mesma essência. Possui a mesma essência. Os anjos não, mas o Filho possui a mesma essência divina. Os anjos não possuem. Os anjos não possuem. Tá certo? Por quê? Porque os anjos são criaturas e não é criador. E Jesus é criador. Olha, quando os anjos ouvem que Jesus era Deus, ouviram que Jesus era Deus, eles tiveram que exercitar a fé de que isso era real e alegremente reconheceram a supremacia de Cristo. Tá certo? Então, eles tiveram que honrá-lo. Como recompensa da fidelidade e crença, os anjos contemplaram Jesus criando o mundo. Eles contemplaram Jesus criando o mundo, por isso que Jesus é criador. Uma das diferenças fundamentais entre os seres criados e o Criador é o poder de criar. Então, o ser criado é o ser criado e o Criador. O ser criado, o anjo é ser criado, e o Criador, Jesus, é criador. Por quê? Os anjos não criam nada, mas os anjos estão a serviço do próprio Jesus, como o Pai. Então, os anjos não criam nada, Jesus cria. Jesus é criador. Ele tem o poder de criar. Ele criou os mundos, porque ele estava com Deus desde o princípio. Amém? Vamos à frente. Vamos à nossa conclusão aqui da nossa lição. Ora, o autor de Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a autoridade deste documento, como nós falamos.
O autor não quis se identificar, mas nada disso compromete a autoridade deste documento tão valioso para nossas vidas espirituais. Olha, desde os primórdios, a Igreja valeu-se dos ensinos desta carta para fortalecer a fé dos crentes. Clemente de Alexandria faz amplo uso das exortações encontradas nesta carta e, ao fazer assim, reconhecia o profundo valor espiritual de Hebreus. Tá certo? O profundo valor espiritual de Hebreus. É assim o Clemente de Alexandria fazendo uso destas cartas. Eu grifei aqui, nestes últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Faz diligentemente, né? Que nós venhamos a buscar conselhos nestas cartas dos Hebreus, aos Hebreus, para que nós venhamos fortalecer a nossa fé e que muitos de nós venhamos sair de cima do muro, porque muitos acabam ficando em cima do muro. Se ouvirdes hoje a voz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá certo? Precisamos ouvir a voz de Deus e sair de cima do muro, não endureçando os vossos corações. Amém, amados? Foi bênção para você esta videoaula. Que Deus venha nos abençoar e nos guardar dos dias maus. Eu louvo a Deus pela sua vida nesta primeira aula do ano de 2018. Que você possa aproveitar bem este ano, lendo as leituras bíblicas, né? Em todas as nossas aulas, futuramente, que nós vamos estar postando aí durante todo o processo aí do trimestre, e que você venha aproveitar. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que buscam o entendimento na palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é que nos fortalece. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz, e até a próxima aula, no nome de Jesus.